Bora lá então. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Camila Ragazzini, eu sou psicóloga de formação, sou professora, sou a criadora do método Descrençar e do Gratamente, sou apaixonada por gente, sou apaixonada por mente, tenho como base do meu trabalho, além da minha formação como psicóloga, os meus estudos e práticas das neurociências e da mecânica quântica. E a minha vida é, a todo dia, trabalhar incansavelmente para tirar essas pessoas que estão abertas a sair da limitação, para que elas possam chegar cada vez mais à realização. Muito bem. Algumas pessoas sempre me perguntam, então eu sempre respondo isso nessas aulas, que é o seguinte, Camila, por que é que você dá conteúdo gratuito? Primeiro, porque quem já me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, eu sou apaixonada pelo ensino, eu vivo isso todos os dias da minha vida e desde muito pequena, quando eu brincava de escola, assim, senhora, eu era professora, já dei aula muitos anos na minha vida e faço isso com todo o prazer do mundo. Dar aulas, ensinar, né, pegar na mão das pessoas que querem que eu pegue na mão, é para mim um grande alimento, é como eu me reabasteço também, além da natureza. Faço isso também porque vivo e acredito na lei do dar e receber. Você pode ou não acreditar nisso, mas existe uma lei do dar e receber, onde esse dar, esse doar tem que ser verdadeiramente ligado com a sua essência, ligado com o seu coração, né, com o sentimento de doação, porque nada nos falta, porque existe essa lei que nos supre cada vez que a gente entrega, cada vez que a gente faz essa expansão do universo, essa sincronicidade, essa conexão entre outros seres humanos acontecer. E também faço isso, dou essas aulas, porque esse é um momento para que eu passe para as pessoas os meus cursos, onde eu vou estar em palestras, em treinamentos, é a hora que eu posso mostrar para você qual é o meu trabalho e se isso fizer sentido para você, para que a gente possa estar mais junto nos próximos momentos. Bom, eu verdadeiramente acredito que todo ser humano pode sim, deve, merece prosperidade e abundância, saúde física e emocional e relacionamentos saudáveis. Porque um dia lá no meu passado, todas essas áreas, financeira, relacionamento e saúde, tanto física quanto emocional, me faltaram. E depois que eu comecei a descobrir que nós não precisamos viver essa falta e que mesmo diante de um desafio, nós temos recursos para enfrentar esses, qualquer que seja o obstáculo, para poder se fortalecer e chegar num outro nível de consciência, hoje eu vivo para ensinar, para mostrar para as pessoas que sim, todas elas podem e merecem ter resultados positivos em qualquer área da própria vida. Agora, os desafios, eles vão surgir sim, né? Algumas pessoas podem fazer esse questionamento para mim, Camila, mas então tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é sempre super positivo, né? Claro que existem os desafios, como eu falei, são estes desafios que nos ensinam e nos levam para a próxima fase. Sabe aquele joguinho de videogame? É nesse exemplo que eu gosto muito de associar, nesse exemplo simples, porque a gente pode estar diante de um chefão, que pode ser essa somatização de dívidas, relacionamentos destruídos, pode ser também a saúde faltando, ou seja, a doença em qualquer físico ou emocional, e mesmo assim nós estamos com recursos, por conhecimento e por prática, para ultrapassar esse desafio, esse obstáculo, se fortalecer e ir para a próxima fase, quando a gente consegue matar, entre aspas, esse chefão e a gente se fortalece para continuar a nossa expansão, o nosso processo de ampliação de consciência. Como a gente enfrenta esses desafios depende da nossa programação mental, da nossa programação emocional, vocês vão aprender mais sobre isso hoje aqui, e através de alguns passos. E passos que vocês já começaram a
trilhar, a dar, porque se vocês estão hoje, a partir das 20 horas de uma segunda-feira, vocês podiam estar assistindo uma série no Netflix, poderia falar qualquer outra coisa, mas é o que me vem à mente, né? E vocês estão aqui nessa segunda-feira comigo, então, sim, se nós nos conectamos, você já está dando passos importantes para enfrentar qualquer desafio aí na sua vida. Agora, eu quero pedir para que vocês que estão aqui comigo, agora são 20h16 no meu relógio, quero que vocês aí com papel e caneta comecem a pensar, a refletir, mesmo que não tenha uma resposta exata agora, não tem problema. Qual é o resultado que você quer alcançar na sua vida hoje? Se não houvesse, por exemplo, falta de recurso nenhum, se não houvesse uma única possibilidade de você falhar, qual seria o resultado que você queria estar vivendo na sua vida hoje? Se tiver alguém para me escrever aqui, eu vou dar uma olhada no chat para ver se vocês já têm essa resposta ou queiram compartilhar comigo. Quero muito saber qual seria a área da sua vida, que pode ser a área macro-área financeira, pode ser a macro-área de relacionamento profissional ou relacionamento amoroso, pode ser a área também da sua saúde física, bem-estar ou a sua saúde emocional. Você tem ideia já de que resultado você quer atingir, que você quer alcançar na sua vida? Deixa eu ver se já tem gente me falando aqui. Bom, Rivanilda, boa noite. Vou dar boa noite para quem chegou aqui. Ângela, boa noite também. Relacionamento amoroso, Márcio, ótimo, muito bom. Cássia, financeira, excelente. Miriam, saúde emocional, física e financeira, excelente também, Miriam. Lu, prosperidade financeira. Nadir, boa noite, Nadir, tudo bem? Ângela, pode ser carreira? Claro, Ângela, pode ser carreira também. Se tem alguma questão aí que está truncado, que não está caminhando, a gente pode definir como um resultado na nossa vida, sim. Boa noite, Raquel. Úrsula, prosperidade financeira e amorosa. Muito bem. Cássia, quero muito destravar minha vida financeira. Isso é possível, senhora Cássia, e você é merecedora disso. Cura emocional, Irineu. Sandra, sim, prosperidade de carreira. Morando em meu apartamento. Dri, você morar no seu apartamento, né? Debne, macro profissional, ótimo. Simone, financeira. Ayrton, saúde emocional também. Abundância financeira, excelente. Relação amorosa. Muito bem, minha gente. Muito obrigada pelas respostas. Vou voltar aqui para poder a gente continuar, tá? Bom, seguinte, vou começar agora a fazer alguns questionamentos, como eu sempre faço. Perguntas faz com que o nosso cérebro faça um barulho aí dentro, procurando respostas. É como se ele abrisse algumas gavetinhas buscando respostas, tá bom? Então, a partir de agora, eu quero fazer essas reflexões para que você perceba algumas coisas, se nesse momento ainda não percebeu, por conta de automatismo do dia a dia, da rotina, seja lá o que for. Mas eu quero dizer que você não está sozinho e que a gente pode aqui refletir e encontrar respostas juntos. Agora, você já teve descrençante? Eu chamo de descrençante todo mundo que está nesse processo de reprogramação de crenças, independente de você ser ou não meu aluno. Mas você já teve aquela sensação de que, por mais que você queira, parece que a vida não melhora. Por mais que você faça, por mais que você queira, parece que a gente está num looping e a vida não sai do lugar, as coisas não saem do lugar. Se melhora, é muito pouco perto do que você gostaria, seja na área financeira, na área profissional, nos relacionamentos amorosos ou familiares, na saúde, seja lá a área que for, tá? Isso te faz se sentir, por exemplo, angustiado, frustrado, inseguro, paralisado. Reflete aí, descrençante. Te faz pensar que você, por exemplo, não consegue, que você, por exemplo, não merece. Tem uma fumacinha que sai aí dentro de você, nesse desconforto de, não, mas eu acho que eu não mereço melhorar essa área da minha vida. Não, eu acho que eu não tenho capacidade para melhorar essa área aqui da minha vida, né? Que tem alguma força, por exemplo, eu já escutei isso há uns dias atrás. Camila, parece que tem uma força que me
puxa para trás. Parece que por mais que eu dê um passo, eu caio para trás novamente. Já teve essa sensação, esse pensamento por aí? Já teve aquele pensamento do tipo, tem algo de errado comigo, não é possível. Eu tento tudo, mas absolutamente nada funciona. Você até tem sonhos, você tem metas, você tem uma intenção, você pode ter objetivos, seja lá o nome que você quiser dar. Mas os resultados, de uma forma efetiva, não se transformam, descrençante. E por serem quase sempre os mesmos resultados, parece que você está sempre dentro de um ciclo sem fim. É como eu falei agora há pouco, parece um looping. Parece que você não sai de dentro da mesma bolha. E você sabe que ciclo é esse aí na sua vida? Eu conheci esse ciclo há uns anos atrás muitíssimo bem e fiz tudo o que eu pude para poder compreender que ciclo era aquele, para fazer as mudanças primeiro na minha vida, mas eu vou falar disso já já. Esse é o que eu chamo de ciclo repetitivo negativo. Vou dar um exemplo aqui. Olha só, você começou o ano, todos nós começamos o ano de 2020, um ano de muita colheita, um ano de a gente conseguir transformar muitos resultados, é isso que tem sido dito por aí. E aí você começa um ano novo e você tem esse pensamento, este ano vai ser diferente. E aí vem até um sentimento de empolgação, tem uma egrégora, né? Tem uma força muito grande no finalzinho do ano, no começo do ano, as pessoas falando de metas, falando de mudança, falando de realização, e você sente aquela empolgação. Acontece que no comportamento você começa a murchar e começa a não fazer o que pode ser feito ou o que precisa ser feito. E, obviamente, o ano acaba e os resultados continuam iguais. Isso significa, por exemplo, que você, nesse momento do looping, começa a afetar a sua vida emocional. Começa a ter agora sentimentos de angústia, de frustração, de incapacidade, às vezes de inveja porque o outro está tendo resultado, fica com raiva de você mesmo ou do outro. Esses sentimentos, eles afloram, porque parece que por mais que você queira, como eu disse, por mais que você faça, as coisas não mudam, chega final do ano, até antes, você começa a ter um sentimento de que, poxa vida, mais uma vez eu não consegui. Isso já aconteceu com você, descrençante? Escreve aqui para mim no chat. Já percebeu, mesmo que você ainda não tivesse ouvido falar desse ciclo, você já se percebeu num ciclo desse? E aí é o seguinte, esses sentimentos densos, como eu chamo, esses sentimentos, entre aspas, negativos, porque são sim diversos os termômetros através desses sentimentos para nos fazer nos curarmos, para que a gente possa se curar, que a gente possa encontrar respostas. Mas no momento em que a gente está nesse looping, no momento em que a gente está dentro desse ciclo, a gente quer sair desse sentimento, a gente quer apagar esse sentimento, né? E por esse sentimento, muitas vezes, está acompanhando você por muito tempo, você reforça cada vez mais esse ciclo repetitivo negativo. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui para mim que sim. Cássia, você sim. José Roberto, já aconteceu também. Sandrinha, com certeza sim. Ângela também. Úrsula também. Se sente assim, Miriam, nessa situação? Irineu, antes era assim, mas agora as mudanças já estão acontecendo, os bons resultados já começaram a aparecer. Uhul, isso aí! Muito bem, senhor Irineu. Marcelo, insegurança em criar uma relação afetiva, João, sim, Hugo, sim, Elizabeth, sim. Muito bem, minha gente, então estamos alinhados, né? Porque eu já passei por essa situação também. E por que você já se perguntou? Se pergunta aí. Por que é que esse ciclo e esses mesmos resultados se repetem? Por que será que eu vivo repetindo os mesmos resultados e dentro desse looping?
Porque existe uma causa, minha gente, uma causa lá no seu passado. É como se fosse essas raízes aí desse exemplo, dessa árvore, por mais clichê que isso possa parecer, né? Essas raízes que começaram com uma sementinha há uns anos atrás, às vezes há décadas atrás, e que naquele momento a gente não desenterrou essa sementinha, não olhou para essa sementinha, a gente foi cada vez mais reforçando essa causa chamada crença limitante. E são essas crenças limitantes que criam na nossa realidade os frutos que nós temos. Seja na nossa profissão, seja nas nossas relações amorosas, seja nas nossas finanças, seja inclusive, por mais que isso doa, tem pessoa que fica brava comigo, mas também na nossa saúde física, na nossa saúde emocional. E quando a gente vai deixando isso cada vez mais fortalecido, essa dor, essa falta, essa escassez, esse desconforto, e a gente não olha, e a gente não tira, não desenterra essa semente, e a gente não faz o que precisa fazer para acabar com essa causa, para mudar essa causa, ou para plantar novas causas e novas sementes, acredita que os mesmos resultados vão continuar, que os frutos vão continuar sendo os mesmos? Essa é uma das melhores semelhanças com a natureza. Se a gente planta uma semente de maçã, vai nascer maçã. Uma possibilidade de nascer maçã e não laranja é a real, é o resultado dessa semente. Então é por isso, por essa causa chamada crença limitante, que os resultados surgem e acontecem, se repetem na nossa vida. Agora, quero continuar de um outro lado, para uma polaridade oposta, então. Imagina como é que seria se você acabasse definitivamente com esse ciclo repetitivo negativo em troca de novos resultados, de novos frutos, de novos efeitos em todas as áreas da sua vida. Equilíbrio, sim, financeiro, relacionamento amoroso digno, sim, bem-estar, disposição, saúde física, sim, saúde emocional, seja lá a área que for. Eu, Camila, posso garantir para você que isso sim é possível, porque eu passei anos da minha vida tomando 4 antidepressivos por dia, destruindo todos os meus relacionamentos. Me separei há alguns anos atrás, há vários anos atrás, me separei. Tinha relacionamentos destruídos na empresa que eu trabalhava até 2013, fazia cada vez mais dívidas na minha vida, procrastinava com P maiúsculo, e o que eu colhia era sempre os mesmos resultados. E depois que eu apliquei em mim, em centenas de pessoas, sim, o que eu descobri foi que foi possível eu reprogramar as minhas crenças, acabar com aquelas causas limitantes e me reconstruir. Parei de somatizar em dívidas, em relacionamentos destruídos e doenças, e hoje eu ensino pessoas a terem resultados, melhores resultados, como é o caso da Patrícia. Deixa eu mostrar para vocês a Patrícia, que me permite mostrar isso. Ela é uma das diversas descrençantes. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Espera aí. Eu me chamo Patrícia e eu tive a honra de conhecer o trabalho da Camila através do Instagram. Na época, eu estava vivendo um dos momentos mais críticos, uma das situações mais desafiadoras da minha vida. E acho que, como a maioria das pessoas, quando você está passando um problema muito impactante, você busca as respostas fora. A gente não se dá conta do que está passando aqui dentro, e comigo não era diferente. E através do Descrençar, que eu considero como um presente de Deus na minha vida, eu tive a oportunidade de trabalhar com sentimentos que eu não entendia por que surgiam em determinadas situações.
e porque aquela situação em específica que eu estava vivendo naquele momento, cada vez mais me trazia em evidências o quanto as minhas crenças eram fortes, eram enraizadas. Só que a gente não se percebe. No dia a dia você não consegue observar isso. E comigo não era diferente. E através do Descrensar, eu tive a oportunidade de reconhecer esses sentimentos, esses pensamentos, esses comportamentos que eu não me dava conta, mas que acabaram me levando até aquele exato momento da minha vida. Então o Descrensar para mim foi um divisor de águas. Se você vive ou está passando por alguma situação que não sabe como lidar, pode ter certeza que as respostas não estão fora. E através desse programa maravilhoso, você tem a oportunidade de encontrar a raiz de tudo que acontece na sua vida e mudar, ressignificar e escrever uma nova história, como foi comigo. Camila, meu muito obrigado, minha eterna gratidão à profissional que você é e ao ser humano que transforma vidas através do seu trabalho e através da sua luz. Muito obrigada. Deixa eu voltar aqui, minha gente. Acho que... Não, peraí. Pera. Senhor Lauro, será que saiu aqui? Deixa eu voltar, peraí. Acho que deu, né? Voltei! Epa! Muito bem. Então, continuemos. Vamos lá. Patrícia é uma das descrençantes que mais me emocionaram. Bom, o que eu vou te ensinar então hoje, descrençante que está aqui comigo hoje, são as 4 etapas necessárias de um método de identificação e reprogramação de crenças, aquela mudança da causa, aquela raiz, aquela semente, capaz sim de transformar a sua vida como eu transformei a minha própria vida. E antes de eu te ensinar a identificar e a reprogramar essas causas, essa semente que estão te mantendo num ciclo repetitivo negativo, eu quero te contar como é que eu cheguei nessas 4 etapas, para que você compreenda como é que eu cheguei nessas 4 etapas, né? Eu prometo que eu não vou me alongar aqui, talvez tenha pessoas que já conheçam a minha história, talvez não tenham, mas eu quero deixar uma clareza aqui para vocês que estão chegando agora que não me conhecem. Eu tive a honra de conviver com uma mulher, a minha mãe, que apesar de ter tido um diagnóstico de câncer no cérebro e de um prognóstico de poucos meses, ela viveu durante muitos anos por conta da crença que eu nem sabia que era isso, por conta da fé dessa mulher. Uma fé que era verdadeiramente de manter vida, de manter aquela mulher respirando. Logo que minha mãe descobriu um câncer no cérebro, os meus pais se separaram e a minha avó assumiu essa família. Eu sou a filha mais velha de mais 2 irmãos, somos em 3 irmãos. E aquela convivência com a minha avó, muito religiosa, eu lembro de 3 principais frases que eu escutava, tanto dessa minha avó, quanto da minha mãe, que era, a primeira frase era: Camila, sorriso demais, felicidade demais é motivo de choro. Essa foi uma das frases que me acompanhou durante muito tempo. A segunda frase é: Camila, para de se achar bonita, de se olhar no espelho, porque isso é pecado. E a terceira frase, que era mais poderosa e que me levou durante muitos anos para que eu pudesse identificar e reprogramar, eu nem me lembrava de muitas das cenas em relação a essa frase, era que a minha mãe fazia questão de que eu fosse freira. Então, ela queria que eu ajudasse pessoas dentro de um convento. Na fase em que minha mãe estava doente, que minha avó assumiu a casa, e ali a convivência era com muitos tios e primos, eu passei por um abuso sexual e isso influenciou a minha relação, o meu primeiro casamento, a minha
relação sexual mesmo com o marido, então foi muito desafiador naquele momento. Naquela fase da doença da minha mãe, tinha muita escassez também, muita briga na casa que eu morava, então tudo isso por choque emocional e por repetição, eu só fui compreender que havia deixado rastros em mim depois de muitos e muitos resultados limitantes na minha vida. Bom, minha mãe falece quando eu faço mais ou menos de 12 para 13 anos, e o meu pai assumiu a família, os 3 filhos, e o meu pai sempre foi um ser muito desafiador de convivência. Hoje não, hoje é meu grande amigo, mas naquela época sim. E ele saía para trabalhar no domingo, só voltava na segunda-feira, na sexta-feira, perdão. E nessa época, eu queria, a relação era muito difícil, eu queria ser freira. Então teve um dia que eu me lembro que fugi de casa, e perto de onde eu morava não tinha convento, era um seminário. Bati no seminário e claro que eu não pude ficar, porque lá só tinha padres. Então tive que enfiar meu rabinho entre as pernas e voltar para casa. E quando meu pai chegou na sexta-feira depois de viagem, ele soube pelos meus irmãos, o meu pai me colocou na terapia. E foi nesse momento descrençante que eu identifiquei que eu não precisava, lógico, depois de um processo, mas que eu não precisava ser freira para ajudar as pessoas, né? E claro que fui buscar fazer outros cursos, foi uma resistência muito grande com meu pai também, que achava que eu ia morrer de fome se eu fizesse psicologia, mas fui atrás desse sonho. Criei uma carreira dentro da área de recursos humanos, cheguei à gestão numa indústria, trabalhei com treinamentos e desenvolvimento de pessoas, isso sempre foi a minha grande missão, meu grande propósito, a minha grande paixão, mas eu saí da indústria em 2013 com um desejo muito grande de empreender. E quando eu saio da indústria para empreender, eu começo a perceber, e o que eu chamo de, hoje em dia eu chamo de a síndrome da freira. Eu não conseguia cobrar para ajudar as pessoas, eu não conseguia cobrar para ajudar, para dar um preço, jamais eu podia dar um preço para ajudar alguém, isso não cabia dentro de mim, né? E aí, durante os primeiros meses de empreendedorismo, de tentativa de empreender, eu sim me sentia feliz porque eu tinha mais liberdade de horário e eu levava os meus filhos para a escola e sempre passando pelo mesmo ponto de ônibus, eu sempre via as mesmas pessoas cabisbaixas, as pessoas tristes, e aquilo começou a me fazer me sentir não merecedora, olha mais uma crença aí, porque como que eu podia me sentir feliz por ter liberdade de tempo, enquanto as outras pessoas estavam ali cabisbaixas e aparentemente infelizes no ponto de ônibus. Foi nesse momento que eu entrei numa autossabotagem de novo e comecei a entregar meu currículo. Voltei para um trabalho seletista com carteira assinada, trabalhava de 14, às vezes 15, 12, 15 horas por dia. Nessa época, meu marido morava em outra cidade. E quando eu chegava em casa à noite, o que eu queria era sentar no sofá, ligar a televisão e assistir todas aquelas informações de telejornal ou de novela ou na madrugada e ficava ali assistindo informações, automaticamente informações limitantes, e eu nem sabia quais eram essas informações, o que lidava, como é que eu lidava com esse comportamento. Eu era extremamente agressiva, tomava 4 antidepressivos por dia, e isso só foi piorando tanto as minhas finanças, quanto as minhas relações com os meus filhos, com meu marido quando ele chegava do trabalho no final de semana, e por aí foi a minha vida. Até que um dia, uma noite, eu fui dormir com muita dor de cabeça, e no dia seguinte acordei para trabalhar com o meu rosto extremamente inchado. Fui para o hospital, fiz uma ressonância magnética e enquanto eu esperava o resultado da ressonância, eu ali ficava perguntando para Deus, mas por que comigo, meu Deus? Por que eu tenho que sofrer assim? Por que tanta agressão? Por que tanta falta? Por que tanto remédio? Por que eu vou morrer como a minha mãe morreu? Porque para mim eu já estava condenada. Naquela época, descrençante, eu já diagnosticava, eu já estava atrás de um diagnóstico de câncer na tireoide também. Então, para mim, era fato que eu ia morrer como a minha mãe. E quando a médica chegou com o resultado da ressonância e me disse, você não tem nada, você tem provavelmente que
buscar aí entender estresse, a sua qualidade de vida, ou fazer outros diagnósticos, naquele momento, eu pensando comigo, eu só podia ou continuar a mesma realidade, meio que inconscientemente, de forma intuitiva. Para mim era ou eu continuava daquela maneira e ia ter o mesmo final que a minha mãe, ou eu fazia tudo que eu pudesse para mudar a minha realidade. E foi esse o caminho, principalmente pela minha família, pelos meus filhos, que eu trilhei. Eu precisava entender o que é que acontecia comigo. Eu me aprofundei em informações, em tudo que tinha à disposição, tudo que eu podia, eu pegava e me aprofundava, porque eu precisava sair daquela situação, né? E por mais que eu pensasse de forma positiva, a minha vida, ela não melhorava, ela só piorava. Então, tinha alguma força, como algumas pessoas dizem, não é possível, tem que ter alguma força aqui, e eu não entendi o que era. Até que em um momento, uma pecinha do quebra-cabeça se encaixou no quebra-cabeça da minha vida. Eu me deparei com essa causa chamada crença limitante, descrençante. Era como se eu tivesse tirado um véu. Tudo se encaixava, tudo fazia sentido naquele momento da minha vida. Foi em meados de 2014, se não me engano, no finalzinho de 2013 a 2014. Foi quando eu saí da indústria. E aí, aquilo ali, me encaixando aquela pecinha, eu fiquei eufórica. E aí eu comecei a juntar histórias de pessoas. Naquela época eu montei um grupo chamado Evoluidamente, tem até conteúdos no YouTube gratuito daquela época. Não era específico para reprogramação de crenças, mas era a forma como eu tinha de captar mais informações para entender, para viver, porque eu começava a aplicar tudo que eu tinha aprendido na minha própria vida, ensinando essas pessoas do Evoluidamente e testando, retestando, vendo o que dava certo, o que não dava certo, até que eu cheguei no descrençar. E o descrençar hoje é o que eu respiro. Eu durmo e acordo pensando nesse descrençar, porque ele tem vida própria, ele não me pertence. Ele tem uma vida própria e uma grande missão de trazer a reprogramação de crenças a mais enraizada possível. E é isso que eu trago todos os dias, é isso que eu vivo todos os dias. E aí, mais uma pergunta, mais uma reflexão que eu quero te fazer nessa noite é: o que é que você tem levado dentro da sua mala como herança para suas relações, sejam profissionais ou amorosas, para suas finanças e para sua saúde? Quero que você reflita sobre isso. Você não precisa, definitivamente, você não precisa esperar começar a tomar antidepressivos como eu tomava, a acumular dívidas e mais dívidas como eu acumulava, viver doente física e emocionalmente, destruir as minhas relações, viver um ciclo repetitivo negativo para começar a ter melhores e novos resultados. Tá bom, Camila, o que eu faço então para mudar? Para identificar e para reprogramar essas causas, essas crenças limitantes. Primeiro, descrençante, você que está aqui comigo nessa segundona, eu preciso te dizer o que você não deve fazer e que por muito tempo, sim, eu fiz nesse meu processo. Primeiro, começar tirando para tudo quanto é lado, sem saber qual crença reprogramar. Onde é que está essa crença? Em que área está? Qual é o pensamento? Qual é o sentimento? Eu vou te ensinar nessa noite. É importante, descrençante, um passo a passo organizado, para que você não se frustre, para que você não perca tempo, para que você não fique pior, com expectativas e rodando cada vez mais. Então, esse é o primeiro ponto para você não fazer, fuja disso. Segundo ponto, ficar só repetindo frases do tipo: eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera, porque eu tinha pensamentos positivos também, mas a minha vida, na minha realidade, por conta do que eu sentia, por conta das memórias arquivadas inconscientes e que eu não tinha noção nenhuma, eu não prosperava. Então, ficar repetindo a mesma frase, seja ela qual for, é claro que ela é válida quando você está num processo de identificação, principalmente dessas memórias inconscientes.
sem identificar a crença enraizada, você pode se frustrar e ficar durante muito tempo nesse ciclo repetitivo negativo. O que você também pode não sair correndo, não fazer na sua vida é continuar recebendo os mesmos estímulos. E aqui eu faço, né, uma frase que eu gosto bastante, faço uma brincadeira daqui a pouco com essa frase, que é insano, por mais que você conheça isso, mas vamos resgatar essa informação. É insano fazer sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, descrençante, é insano querer mudança de crença recebendo os mesmos estímulos visuais e auditivos. Como eu fazia na época que eu voltei para a área, né, voltei para o RH, porque eu estava com uma crença de não merecimento inflada e imensa, ficava na frente da televisão, recebendo todas as informações de desgraça, de dívida, de política. Não tenho absolutamente nada contra pessoas que fazem isso agora. Eu tenho tudo a favor para te mostrar que esta é uma parte da vida, que você pode escolher, sim, descrençante, começar a fazer diferente. E esse começar a fazer diferente é começar a mudar de forma consciente esses estímulos que você recebe visual e auditivamente. Tá, Camila? E agora? Eu quero mudar essa realidade, eu quero mudar os meus resultados. O que é que eu faço na prática? Primeira coisa, vamos lá. Você não precisa receber um diagnóstico, mesmo que seja negativo, de qualquer tumor no cérebro, para você tomar uma decisão. Inclusive, as pessoas que tomam decisões baseadas em pessoas ou em situações vai estar fadada ao fracasso. Uma decisão é uma força interna que, inclusive, descrençante, a gente precisa alimentar todos os dias. Tomada de decisão é focar no que eu quero mudar, naquilo que vocês me escreveram nessa noite. Quero mudar a minha carreira, quero mudar as minhas relações amorosas, as minhas relações profissionais, quero mudar as minhas emoções e eu vou seguir com esse olhar, eu vou seguir com esse foco, porque de nada adianta você tomar decisão. Não, eu vou fazer tudo o que está sob meu controle para eu parar de viver essa realidade dolorosa e limitante, mas ficar olhando para o passado. Se você fica recebendo os mesmos estímulos, lembra que eu falei? Se você fica focando a sua mente lá no passado, na dor, no que você já teve ou que você não teve, essa tomada de decisão na atualidade, ela cai por terra. A tomada de decisão, preste bastante atenção nisso, anote isso aí, descrençante. Uma tomada de decisão é alimentada por um desejo. Não se preocupe com como essa área vai ser completamente transformada. É sua responsabilidade alimentar a sua tomada de decisão a partir do seu desejo. O que é o desejo? É o foco onde você quer mudar, onde você quer mirar. Independente de se ao seu redor, no seu ambiente, tem os recursos ou não. Vai atrás de buscar esses recursos se você quer mudança. Porque esses recursos, muitas vezes, não vai bater na sua porta. Não vai chegar uma pessoa lá na porta, dar uma batidinha e falar: vem cá que eu vim alimentar a sua tomada de decisão. Vem cá que eu vou alimentar o seu desejo para você mudar a sua vida. Não! E muito pelo contrário. Às vezes, as pessoas que estão próximas a você, que tem uma baita resistência pela sua mudança, vão te fazer ser mantido no ciclo repetitivo negativo. Então, a decisão é essa força interna, uma força muito maior do que você pode imaginar, e foi ela que me fez, no começo, sair daqueles diagnósticos de depressão, daquele diagnóstico de pobreza, de escassez, de relacionamento frustrado, né, de brigas, né, de falta de fazer o que eu queria fazer. Então, a tomada de decisão é o ponto importantíssimo. Segundo ponto, saber o que são e como se formam as crenças. Primeiro ponto, o que são crenças? Tudo que você acredita. Simples assim.
Tudo que você acredita, as suas verdades, e não existe uma única verdade. Tem pessoas que torcem para um time, para o São Paulo, por exemplo, e tem pessoas que torcem para o Corinthians, por exemplo, não é assim? E essas pessoas acreditam piamente que esse time São Paulo é o melhor, ou os corintianos acreditam piamente que o Corinthians é o melhor. E como é que começam os confrontos, né? Até deu uma trava-língua aqui. Como é que começam os confrontos? Eu não estou nem falando de conflito, porque em certo nível o conflito faz a gente crescer, quando a gente tem maturidade para discussão. Mas os confrontos, eles começam por conta dessas crenças. Quem é que está certo, quem está errado? É ponto de vista. Essa pessoa paulista, essa pessoa São Paulina, assim fala, São Paulina, provavelmente durante repetições, através de pessoas referenciais para ele ou para ela, passou a acreditar que o São Paulo era o melhor time. Agora, vamos levar isso para nossas outras áreas. Quantas vezes, vendo a falta de dinheiro lá dos meus pais, eu passei a acreditar naquela época e durante alguns anos da minha vida que dinheiro era sujo, que dinheiro quem tinha não ia para o céu, principalmente através da minha mãe, da minha avó extremamente religiosas. Então, tudo que eu começo a acreditar, todas as minhas verdades, elas fazem parte das minhas crenças, elas são as minhas crenças. O meu cérebro, o seu cérebro foi feito para criar crenças. Por quê? Para que você possa se situar, para que você possa saber quem é, entre aspas, para você se organizar, não dormir num lugar e esquecer tudo, como tem um filme, eu não me lembro o nome, mas que a pessoa perdia a memória, né? E todos os dias ela tinha que ser alimentada, retroalimentada, porque ela perdia essa noção, essa conexão da realidade, entre aspas. Então, o nosso cérebro foi feito para fazer essas neuroassociações. É um software descrençante que fica rodando muitas vezes aqui dentro da gente e que faz a gente se comportar, faz a gente fazer sempre a mesma coisa. Isso são crenças. E como é que essas crenças se formam, então? Antes mesmo do seu nascimento, ainda na barriga da sua mãe, eu não vou entrar nessa seara nesse momento, mas desde o momento em que você nasce e que você começa a receber os estímulos auditivos, visuais, o tato, olfato, inclusive o paladar, esses estímulos externos, através dos seus 5 sentidos, você começa a criar esse software, essa programação mental. Você, por repetição ou por choque emocional, tem uma neuroassociação, começa a criar uma forma de interpretar a realidade, de interpretar você mesmo, de interpretar, por exemplo, as finanças, a relação amorosa e por aí vai. E essas crenças, lembra da raiz, da semente, são essas crenças que vão gerar um comportamento, que vão gerar na sua vida um resultado limitante ou um resultado fortalecedor e de realização. Outro importante fato que você tem que saber aí na sua vida, nesse processo de reprogramação. Saber como as crenças são expressas. Tá bom, Camila, já sei o que são crenças, já sei como as crenças são formadas, mas cadê elas? Eu pego? Onde é que elas estão? Como é que elas são traduzidas? Hoje eu chamo, dentro do Descrençar, a partir de tudo o que eu pude pôr em prática na minha vida e pude, através de formações e estudo, criar uma sigla chamada PEC. PEC significa a tradução das nossas crenças, ou seja, pensamentos, emoções, comunicação e comportamento. Ah, Camila, isso significa então que as minhas crenças são os meus pensamentos? Sim, também. As minhas crenças são também as minhas emoções? São também. Porque veja só, ontem eu acho que eu fiz um story sobre isso, sobre o medo, inclusive, né? Uma pessoa que trabalha com cobras, lá no Butantã, que fica, se não me engano, em São Paulo. Todas as pessoas que trabalham com cobra sentem medo? Então, quando elas olham aquele estímulo lá, elas sentem medo? Muito provavelmente não. Elas acham o máximo. Agora, a pessoa que criou uma neuroassociação por uma repetição, por um choque emocional, por uma informação, quando vê uma cobra, ela tem uma reação emocional.
certo? Ela tem a partir de uma crença, ela interpreta que, por exemplo, inconscientemente, que a vida dela, ou conscientemente, que a vida dela está em risco. Então, as emoções traduzem também as nossas crenças. Outra forma de tradução de crença, a nossa comunicação. Toda vez que eu digo, eu não consigo aprender francês, beleza? Eu estou comunicando. Essa comunicação é por conta de uma programação. Então, é uma forma de expressão do que eu acredito. Tudo bem? E outro elemento do PEC, o outro Czinho, é o comportamento. A forma como eu me comporto, que é resultado desse pensar consciente ou inconscientemente, dessas emoções, muitas vezes da comunicação, é um reflexo das minhas crenças também. Bom, vamos agora aplicar, então, as 4 etapas do método Descrençar. Esse é o quarto, então, fato, necessidade para que você comece a reprogramar essas sementes, essas raízes, essas causas chamadas crenças limitantes. E dentro do meu método Descrençar, como eu falei que tem vida própria, eu divido esse método em 4 etapas. Primeira etapa, diagnóstico. Segunda etapa, consciência. Terceira etapa, reprogramação de fato. É o colocar as técnicas, tanto mais racionais quanto mais emocionais, para a mudança dessas crenças, para a substituição dessas crenças. E a última e quarta etapa é o resultado, é o ajustar a rota, é saber que eu preciso ser autorresponsável, é trabalhar essa autorresponsabilidade, é fazer o que precisa ser feito. Vamos então, anote aí, descrençante, para que você comece a colocar em prática essas 4 etapas do descrençar. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Primeira etapa, que é o diagnóstico. Comece aí, lembra que no comecinho do nosso aulão, eu pedi para que você pensasse, vocês me escreveram aqui, uma área que você queria mudança. Lembra? Um resultado que você queria alcançar, que você queria transmutar, modificar. Então, de todas as áreas, macro-áreas, vamos dizer assim, né? Área de relacionamento, finanças e saúde. Dentro dessa macro-área, eu quero que você defina uma meta ou um objetivo. Tem pessoas que têm crenças em relação a essa palavra. E quando me escutam dizer meta, elas até arrepiam. Elas ficam com raiva de mim, às vezes, né? Por conta de uma crença. Então, você pode dar outro nome. Você pode chamar de objetivo, você pode chamar de sonho, você pode chamar de intenção, pode chamar do que você quiser. De desejo, não tem problema, tá? Defina uma meta. Eu, dentro do Descrençar, trabalho com meta SMART. O mais importante aqui, nesse aulão, é você deixar sua meta mais específica possível, com mais informações, né? O máximo de detalhes que você puder e conseguir para descrever essa meta, tá? Pode ser, então, na área de relacionamento amoroso, e se for na área de relacionamento amoroso, descreva quais as características suas que vão ser entregues para essa outra pessoa, para esse amor, para essa alma gêmea, seja o nome que você quiser dar. E quais as características desse outro, dessa alma gêmea, desse homem, dessa mulher, não importa. Quais são as características que você tem para entregar? Lembra que eu falei daquela lei que eu vivo e mesmo que você não acredite, ela existe, que é do de dar e receber? Então, se eu defino o que eu tenho para entregar e eu defino as características, eu estou dando um comando poderoso para o universo fazer a sincronicidade acontecer e para o meu cérebro ficar ligado nas possibilidades, nas oportunidades ao meu redor, nas minhas relações, no meu dia a dia. Combinado? Então, descreva isso. Se a sua área escolhida for a área de saúde, por exemplo, e você defina que você quer emagrecer,
quantos quilos você quer chegar. Não coloque aí quanto que você quer perder, não. Tá? Perder tem uma frequência, inclusive, que pode impactar outras áreas da sua vida. Mostre aí para o seu cérebro e dê esse comando para o universo de quantos quilos você quer chegar. Se hoje você tem 60 e quer chegar a 50, se tem 80 e quer chegar a 65, quantos quilos você quer pesar, tá? Quanto mais específico, melhor. Área financeira, dinheiro. Quanto de dinheiro eu quero? Porque se você disser para o universo e para o seu cérebro que você quer mais dinheiro e você está andando na rua e encontra 10 centavos, pronto! Você já recebeu mais dinheiro, não é não? E aí, por que a gente não chega lá? Por que a gente não encontra esse dinheiro? Por que a gente não vai ou não recebe esse dinheiro? Porque falta clareza, porque falta, às vezes, movimento, porque falta acreditar na possibilidade de ter esse dinheiro. Eu já vou falar sobre essa crença também, tá bom? Mas defina o máximo possível essa especificidade de quanto de dinheiro você quer ter aí na sua vida. E aí eu quero começar a trazer mais informações agora sobre a nossa inconsciência, tá bom? Lembra dessa imagem que eu trouxe para vocês no comecinho do aulão, que é o meu ciclo, que eu chamo de ciclo repetitivo negativo? Vamos supor que dentro dessa macroárea financeira, você queira passar a ter uma renda de 10.000, ou seja, 10 mil reais. E você hoje tem uma renda de R$1.000, por exemplo, tá? O sentimento, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu achei que era outro slide, mas é esse aqui, não tem problema. Se nós estamos falando que nós queremos, que você quer, que eu quero, 10 mil reais por mês, isso é uma informação consciente. E essa consciência representa apenas 5% da força de você chegar a esses 10.000. Tem alguns autores que dizem 12%. Não interessa, não importa, porque é bem menor do que o poder que a mente inconsciente tem sobre nós. Então, se eu digo que eu quero 10.000, eu estou dizendo só 5% desse poder. Eu estou dizendo só pela minha mente consciente. Por isso, muitas pessoas começam a repetir: eu sou próspero, eu sou amado, eu sou saudável, mas isso é só 5%. A questão é que quem demanda, quem toca a música, não são os 5%. E aí, esse que toca a música, que faz a gente dançar conforme ela, liga um alerta. E diz o seguinte: Camila está em perigo, pelo amor de Deus, perigo de sobrevivência. Eu não reconheço esses 10.000. Parem a Camila, isso não é familiar. E quem é que faz essa parada, minha gente? Olha ela, que linda, maravilhosa. 95% mente inconsciente. Então, vou voltar um pouquinho. Eu defino na minha meta financeira que eu quero 10.000. Quero passar a receber por mês 10 mil reais. Só que isso representa só 5% da força para eu chegar aos 10.000. Quem é que comanda? Quem é que toca música? A mente inconsciente. De 88% a 95% do tempo das informações arquivadas, 100% das informações arquivadas na mente inconsciente, é 95% quem nos conduz durante o tempo, durante a nossa vida. Então, se você tem uma crença enraizada de não merecimento, se ela interpreta esses 10.000 como completamente dissociado das informações arquivadas lá, ela vai fazer o alerta acontecer. Ela vai dar sinais. E quais são os sinais da nossa beleza mente inconsciente? Sentimentos. A forma como a sua mente inconsciente se comunica com você é através dos sentimentos, que pode ser uma angústia, que pode ser uma frustração, que pode ser uma incapacidade, que pode ser qualquer sentimento, emoção negativa. Então, quando você olha para a cobra, ou olha para o dinheiro, ou olha para o seu corpo, e esse estímulo te traz um sentimento negativo, bingo, você está diante de uma informação da sua mente inconsciente.
E aí, o que ela faz? Lembra do alerta que ela liga porque ela não reconhece? Ela não aceita, ou ela faz você que tem essa mente, né? Tudo a mesma coisa, só estou dividindo para contextualizar. Faz com que você não aceite uma parceria, por exemplo, de um projeto novo, de uma sociedade, por exemplo. Faz com que você fuja de vender, como eu fazia lá em 2013, 2014. Eu quase que pagava para poder atender. Eu pagava para trabalhar, porque eu tinha ainda crenças enraizadas de que eu tinha que ajudar de graça. Se eu fazia de graça, se eu ia ser freira, eu tinha que fazer, doar e não cobrar. Era desconfortável para mim falar de preço, falar de valores, mas nunca que eu falava, né? Até que eu passasse a reprogramar as minhas crenças. E aí, qual é o resultado? Eu volto para os R$1.000. Eu posso falar que eu quero ganhar 10, que eu quero ganhar 2, que eu quero ganhar 1 milhão. Se a sua mente inconsciente não tiver essa informação incrustada nela, até cuspi aqui. Se ela não reconhecer essa informação, ela vai fazer você fugir através primeiro dos sentimentos e depois dos comportamentos. E é por isso que você não sai do ciclo repetitivo negativo. E é por isso que passa ano, acaba ano, e você continua reforçando o mesmo ciclo. As nossas emoções negativas, descrençante, ou a sabotagem, a autossabotagem, ou comportamentos autodestrutivos, a paralisação, a procrastinação, tudo isso são reações da mente inconsciente, que quer o quê? Te manter vivo. Ela está sempre no agora, fazendo você sobreviver, fazendo você respirar, continuar batendo, fazendo seu coração bater, fazendo você respirar de forma automática, fazendo sua digestão acontecer. Você está aqui comigo, me escutando, eu espero que fazendo as anotações para sua reprogramação aí, para sua consciência aí, mas a sua mente inconsciente, além de estar me ouvindo, ela também está te fazendo fazer a digestão. Ela está fazendo o seu coração bater sem que você tenha que ter consciência para fazer. Agora, vamos a uma informação ainda mais importante, que é a seguinte: eu quero fazer com vocês a auditoria de possíveis crenças de capacidade e merecimento. Vamos lá, atenção, descrençante, que é o seguinte: resgatou a sua meta? Resgatou aquele resultado que você quer transformar aí na sua vida? Eu quero que você se pergunte, observe e depois anote alguns pensamentos e sentimentos que eu quero começar aí com você com essa auditoria. Quero que você feche os olhos nesse momento descrençante e só me escute. Lembra que eu pedi no começo da aula para que você reservasse um lugarzinho, um momento só seu, para que você se centrasse? Então, esse é um momento importante, que eu quero que você se conecte com você e se conecte também com a minha voz. Eu quero que você feche os olhos, que você faça uma respiração profunda comigo. Então, você vai inspirar, vamos lá, e vai expirar, liberando todo o ar do seu pulmão. E você pode fazer isso com a boca entreaberta nesse momento, tá? Então, você inspira, se possível, coluna ereta, mãos nas coxas, onde você estiver, se for possível. Inspira de novo comigo, a gente está se conectando com a gente mesmo. Inspira. E expira devagar. Percebe seu corpo, percebe que muitas vezes os seus pensamentos estão distantes, traz ele de volta, se conecte com esse momento presente e vamos fazer mais uma inspiração profunda. Vamos lá. Sente o coração, tá batendo aí e você pode expirar devagar. E continue de olhos fechados e você vai me ouvir dizer duas frases. A primeira frase é a seguinte, descrençante: eu sou verdadeiramente capaz de atingir
essa meta que eu defini nessa noite para mim. De novo, eu sou verdadeiramente capaz de atingir essa meta, ou esse resultado, ou essa intenção, ou este sonho que eu defini para mim nessa noite. Sente o seu corpo descrençante. Percebe se existe algum desconforto ao me escutar. E agora eu vou ler a segunda frase. Eu sou verdadeiramente merecedor ou merecedora de atingir essa meta, esse resultado, essa intenção, esse objetivo que eu defini nessa noite para mim. Continue de olhos fechados, eu vou ler mais uma vez, vou dizer mais uma vez para você. Eu sou verdadeiramente merecedor, merecedora de atingir essa meta, esse objetivo, essa intenção, esse sonho que eu defini hoje para mim. Muito bem, pode abrir seus olhos para quem fez atividade comigo, excelente. Quero que você me diga aqui no chat, eu vou olhar enquanto eu tomo uma aguinha. Quero saber se você teve alguma reação e qual foi essa reação. Quero esperar vocês aqui para que vocês me digam qual foi a reação de vocês, fisicamente, emocionalmente, qual foi essa reação? Maria, se sentiu muito leve, que bom, Maria. Miriam, meu coração acelerou muito, eu chorei, senti que não sou merecedora, porque minha mãe era doente. Miriam, eu não sei qual é a sua meta, minha bichinha, mas isso é uma crença enraizada, que você já deve saber por essas informações que eu estou passando aqui, e é uma crença de não merecimento, que vai te sugando, te puxando, é essa força que mantém você com os mesmos resultados. Você imagina que, não sei se sua mãe é viva ainda, se ela está do seu lado, se ela está doente, como ela está, se ela está bem, mas se você não se sentir merecedora, você passa a ser, provavelmente, existe uma possibilidade de adoecer também, para se igualar a esse ambiente, para se igualar a essa mãe. E aí serão duas pessoas doentes e você não nasceu para a doença. Ninguém nasceu. A gente tem uma parte perfeita e divina, e é para lá, na reprogramação, que eu ensino as pessoas a chegarem. E isso é possível. O mais importante nesse momento é que, nesse diagnóstico, Miriam, você conseguiu 50% do passo de uma reprogramação, que é fazer essa conexão com o seu corpo. No momento em que você se conecta com essa informação, com essa reação no corpo de uma memória inconsciente e consciente, você já está se curando. Você já está num processo de reprogramação, pelo simples fato de trazer para a consciência, tá bom? Nadir, sem reação, ótimo, excelente. Ângela, um mal-estar como se não fosse verdade que eu era capaz, mas me senti merecedora. Excelente, Ângela. Existe, então, uma possibilidade de incapacidade. Perceba aí no seu dia a dia quantas são as vezes que você não enfrenta por achar que não é capaz de enfrentar, né? Que diz para você que você não consegue, que fala muitas vezes para o outro também que você não pode. Tudo isso vai cada vez mais fortalecendo uma crença de incapacidade, tá bom? Roberto, o coração batendo muito forte. Ótimo! Isso é uma informação, Roberto, importantíssima, que pode ser tanto crença de incapacidade quanto crença de não merecimento.
mas você já sentiu que tem uma fumacinha aí. Você já percebeu o seu coração batendo forte, uma reação da mente inconsciente, que existe um olhar mais consciência, e fica aqui que eu vou te ensinar a fazer isso, para que você transforme essa reação, tá bom? É um processo. Nadir, foi tranquilo, que ótimo. José Roberto, me senti confiante. Que ótimo, José Roberto. Maria, não tive reação nenhuma, excelente. Desconforto em se sentir capaz de realizar coisas para atingir meus objetivos. Também receber tudo isso. Sandra, ficou diante de informações de memórias importantes inconscientes, percebe? O seu corpo, através desse desconforto, está te dando o sinal de GPS. Viviane, me senti feliz, que ótimo, Vivi. Você não tem crença nessa situação de meta, da meta que você definiu, dessa área que você definiu, você não demonstra nenhuma crença de incapacidade ou de não merecimento. Miriam, saúde, acho que é a área, né, Miriam? Tive convicção, vou atingir minha meta. Que ótimo, Manuel, excelente notícia. Michel ou Michael, me perdoe, não sei qual é o nome correto, quase dormi. Pela minha voz, Michael, você entrou em quase teta aí, em alfa, que ótimo. Simone, dúvida, muito bem. Célia, me senti merecedora, Celinha, descrensante, né, bem? De realizar a minha meta, que ótima notícia, excelente, Celinha. Miriam, ela já faleceu, ok, daquele exemplo que eu perguntei, né? Ela era muito doente. E você não precisa, Miriam, repetir o mesmo resultado da mãe, tá bom? Ela pode deixar um grande legado, um grande aprendizado para você. Só mais aqui um pouquinho, Simone, respiração parou na segunda frase, mas você tá viva, né, Si? Você tá aí comigo, pelo amor de Deus. Então tá respirando. Ok. André, esperançosa e ao mesmo tempo sem acreditar em mim. Crença de incapacidade muito provável aí, tá, Dé? Presta atenção nisso, continua para você continuar as anotações aqui. Úrsula, quando eu repeti a frase de capaz, senti como se fosse uma farsa. É uma vozinha aí dentro, né, Úrsula? É uma vozinha que aciona um lembrete, um alerta, dizendo, não, isso não é verdade não, você não vai conseguir não, esquece isso, é só uma crença que você pode reprogramar, Úrsula. Eu me senti empoderada e merecedora. Eva, Marcelo, muito bom, excelente. Rosane, me senti confiante. Maria, tem uma filha especial e me trava muito. Maria, eu não sei se é a filha que trava ou o sentimento de cuidar da filha. Me diga mais um pouquinho se você quiser aqui, tá bom? Juliana, enjoo, leveza e segurança. Enjoo tem crença, tá? Ju, leveza e segurança, eu não sei qual foi a frase, então excelente sinal. Raquel, me senti capaz. Roberta, boa noite, acelerando os batimentos, tensa. Roberta, não sei qual foi a frase que você me escutou, mas tem um sinalzinho de fumaça aí em relação a essa área, a essa meta que você definiu, tá bom? Deixa eu terminar aqui para não deixar ninguém faltando. Internamente, a capacidade é aceita, processo de merecimento a ser tratado. Ótimo, já tá com o diagnóstico aí a ponto de bala, sim. Debner, mais confiante, excelente. Michel, minha mãe sempre sonhou e nada fez. Só o meu irmão mais velho conseguiu se libertar e prosperar. Se o irmão conseguiu, Michel, você também consegue. Mesmo que no passado a mãe, o pai ou professores não tenham ensinado isso, tá bom? Viva-se. Ok. Senti uma, Pri, depois eu não sei se você quiser me escrever, acho que faltou uma palavrinha. Vamos continuar aqui, minha gente. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Alguns possíveis pensamentos em vocês ou sentimentos vou falar também. Crença de incapacidade. Normalmente vem um pensamento do tipo, eu sempre tento e eu não consigo mudar. Isso tem a ver com crença de incapacidade. Uma crença de não merecimento pode ser, é muito para mim essa meta, é muito para mim esse resultado, é muito para mim esse desejo, né? Ou tenho que pagar pelos meus pecados. Isso está muito ligado, infelizmente, à religiosidade, né? Ao que nós aprendemos muitas vezes sobre quem é Deus, o quanto ele castiga, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós fazemos coisas erradas e já estamos condenados. Então, a crença de não merecimento está muito ligado a isso. Bom, alguns possíveis sentimentos descrençantes, sentimentos negativos e sensações físicas, como vocês disseram aqui no chat,
Alguém me falou sobre desconforto, ansiedade pode surgir também, um sentimento de angústia bem no meio do peito, medo pode também, vergonha pode sentir também. Falando de vergonha, vamos falar um pouquinho sobre a nossa frequência. Como eu falei no começo, se você já me conhece, você sabe que além da psicologia, das neurociências, eu tenho base de trabalho e prática com a mecânica quântica, para a física quântica também. E a vergonha, que é um sentimento, Dr. Hawkins, que fez um excelente, um belo trabalho, deixou um tratado para a humanidade, que são os níveis de consciência, ele foi capaz de medir cada um dos sentimentos. E esse sentimento de vergonha tem 20 Hz. Se nós dividimos os sentimentos densos, negativos, dos sentimentos mais elevados, sentimentos positivos, a gente fica nesse ciclo repetitivo negativo, repetindo os mesmos sentimentos densos e negativos, e é óbvio que isso tem ligação, como eu já falei, com a mente inconsciente, isso vai retratar na nossa realidade mais do mesmo. Se eu estou o tempo todo sentindo vergonha, sentindo medo, sentindo vergonha, e essas são reações físicas por conta das minhas memórias, isso tem uma frequência. E eu que vivo e tenho um campo eletromagnético, elétrico cérebro, magnético coração, trago mais do mesmo para minha realidade, tá? Isso é comprovado pela mecânica, pela física quântica, pela lei da vibração ou lei da atração, seja lá como você quiser. Assim como existe lei da gravidade, outras leis, além daquelas que nos ensinaram na escola, existem também. E aí a gente fica reforçando um ciclo repetitivo negativo, com pensamentos iguais, sentimentos iguais, comportamentos iguais e comunicação igual ou resultado também. Comportamento entenda como resultado também, tá bom? Vamos para a etapa 2 do método Descrensar, que é a consciência. Toda mudança começa com consciência. Se eu não sei que eu tenho dinheiro no meu bolso, como é que eu vou pagar aquele chocolate naquele café? Se eu não sei que eu tenho uma questão, uma memória inconsciente, como é que eu vou reprogramar? Eu preciso do diagnóstico e preciso da consciência. Quando eu falo de consciência, eu estou falando de se manter, exercitar a presença no possível agora, isso é treino. Por mais desafiador que possa parecer, isso é treino. E através da presença em relação ao seu PEC, em relação ao que você pensa, lembra da tradução da crença? Em relação ao que você sente, porque essas são as informações da mente inconsciente, em relação à sua comunicação e em relação ao seu comportamento diante da sua meta. Então, vamos supor que a sua meta seja fazer mais dinheiro, tá? Lembra daquele passar de R$1.000 para R$10.000? E aí você está fazendo alguma coisa aí na sua casa, seu telefone toca de repente e o seu coração dispara. Opa! Preciso ficar presente e consciente para essa informação. Você já sabe, descrensante, que essa é uma informação da mente inconsciente. E você pode racionalmente fazer perguntas poderosas. Eu ensino uma lista de perguntas poderosas e você começa a aprender sobre fazer perguntas no dia a dia para que essa reprogramação aconteça na sua vida. Perguntas, por exemplo, o que eu estava fazendo quando esse meu coração disparou? Onde é que eu estava? Com quem eu estava? Pode ser em qualquer outra situação, tá bom? O que eu estava pensando? Ou o que eu estou pensando agora? Pode ser que eu pense, é cobrança. E aí, o tempo todo, eu fico pensando na dívida. E claro, lembra do campo eletromagnético, mais dívida eu trago para a minha realidade. O que eu estou sentindo agora? Se questione. Ninguém precisa fazer essa pergunta para você. Você pode se fazer essa pergunta. Estou sentindo vergonha. Estou sentindo que estou em dívida. Olhar para o seu PEC nessa fase de consciência. Só a consciência nos dá a oportunidade de fazermos novas escolhas. Eu só posso transformar, transmutar, mudar quando eu tomo
consciência de alguma questão, quando eu tomo consciência do meu PEC. Inclusive, para aplicar uma técnica ou de mudança de estado, ou de reprogramação, como existe no portal Descrençar, como os descrençantes que estão aqui sabem, você precisa escolher a melhor técnica a partir dessa consciência, do que é que eu posso fazer nesse momento que o meu coração está disparado, por exemplo. Né? Vamos para a terceira etapa do método Descrençar, que é a reprogramação. Ou seja, criar novas sinapses, criar novas informações. Quando um descrençante chega nessa terceira etapa, ele não está mais ligado ao problema. Ele já sabe que ele precisa, se ele se liga ao problema, ele já tem consciência e ele volta o foco dele para a solução. E aí, eu quero trazer aqui para você sobre, vou fazer uma brincadeira aí com essas estrelas e com essa linha aí curva, com as nossas sinapses, com os nossos neurônios, ou seja, sinapse, comunicação entre os neurônios, entre os bilhões de neurônios, as infinitas sinapses que o nosso cérebro é capaz de fazer. Se durante muitos anos eu acreditei, por exemplo, que eu não consigo, que eu não mereço, e eu começo a fazer um processo de reprogramação, aquela sinapse, ou seja, aquela comunicação, uma rede neuronal que antes era forte no meu cérebro, passa agora a ser transformada, mas ela não deixa de existir, ela tem uma possibilidade de ser fortalecida novamente. Sou eu, a partir da minha consciência, a partir das melhores técnicas, que diariamente faço essa reprogramação acontecer. Então, quando eu começo um processo de reprogramação, eu tiro o foco, essa sinapse vai a negativa ou a limitante em relação à sua meta, sempre, tá? Quando eu falo limitante. Tem pessoas que não querem ganhar mais dinheiro e tá tudo certo, ela não vai reprogramar crença financeira. Mas eu tiro o foco através de ações, através de novos pensamentos, novas comunicações, novas emoções do limitante e passo a fortalecer uma nova sinapse. E eu quero trazer para vocês a afirmação, uma das técnicas mais racionais e emocionais ao mesmo tempo, criada pelo Noah John, que foi o grande criador dessa, por ter sofrido demais com afirmações e mais afirmações e nada acontecia na vida dele, ele criou a afirmação. Por isso que, descrençante, pergunta poderosa é um grande gatilho, um grande comando para o seu cérebro. Então, a formação são afirmações em formato de pergunta. Ao invés de ficar repetindo afirmações, eu consigo fazer dessa afirmação uma pergunta. Isso diminui a resistência da mente, faz o cérebro buscar respostas positivas e pressupõe que já tenha acontecido. O cérebro é como se fosse numa busca de resposta dentro do nosso cérebro na presença. Então, se eu tenho um diagnóstico já feito, por exemplo, né, de crença limitante, eu não consigo um relacionamento amoroso saudável, transforma essa frase em eu consigo um relacionamento amoroso saudável, estável, perdão. E aí você transforma em pergunta ou afirmação. Por que eu consigo um relacionamento amoroso, estável? E você pode repetir isso várias vezes ao dia e repita devagar. Faça essa afirmação várias vezes ao dia de forma devagar no seu dia a dia. Alguns exemplos de afirmações, de perguntas que são afirmações nas perguntas. Por que eu vivo tão bem? E o seu cérebro vai buscar a resposta. Por que eu tenho tanta abundância e prosperidade na minha vida? Por que eu amo meu corpo? Por que eu emano alegria? Por que honrar meus compromissos financeiros é tranquilo para mim? Por que eu sou confiante? Por que eu sou amada nos meus relacionamentos? Seja lá qual for a pergunta, o seu cérebro vai buscar respostas. E quarta e última etapa do método Descrençar, que é resultado. Ajuste de rota. Eu chego lá no meu resultado quando eu tenho consciência da minha autorresponsabilidade. Independente do que se criou na minha vida, independente do resultado que eu tenho, eu sou a única pessoa responsável, e isso é o oposto do vitimismo, para fazer o que tiver que ser feito
para mudar os meus resultados. E para fazer o que tiver que ser feito, eu preciso colocar a mão na massa. Eu preciso agir, eu preciso de ações. Não adianta ficar sentado no sofá esperando alguém chegar, bater na sua porta, te chamando para uma reprogramação, te chamando para se sentir melhor. É você quem tem que buscar essa resposta. É você quem precisa fazer o que precisa ser feito para mudar a sua realidade. Então, resumindo todo esse passo a passo que eu trouxe para vocês nessa noite, primeiro defina uma meta, seja lá a área que for. Depois, faça o diagnóstico do seu PEC. Depois, segunda etapa, se torne a pessoa mais consciente da sua vida. E isso você treina através da consciência, através da presença, através do agora. Depois, coloque em prática essa técnica que eu trouxe para você e que você vai receber como áudio e workbook daqui a pouquinho. Reprogramação depende de técnicas, depende de sim um passo a passo de diagnóstico, de consciência e de aplicação de técnica. Não adianta esperar mudanças pensando igual e fazendo igual. Para que você chegue nesse resultado que você quer, além do diagnóstico da consciência, da aplicação de técnica, você tem que se tornar a pessoa mais autorresponsável e capaz de agir, fazer o que precisa ser feito para você chegar no resultado que você quer. Bom, minha gente, esse é só um resumo, porque já são 9h30 e nessas 1h30 que nós estamos juntos, eu dei um pedaço de tudo que representa o método Descrençar. E agora eu vou pedir licença para vocês, para quem quer se aprofundar e entender mais do método Descrençar, vou agora passar as informações para a minha próxima turma do método Descrençar 2.0. O que esses descrençantes amados, que eu tive a honra e tenho a honra de acompanhar na minha vida, falam do método Descrençar? Vou passar aqui para vocês mais umas informações que são sempre muito importantes para quem tiver dúvida. Meu nome é Renata, eu conheci o curso da Camila através de vídeos no YouTube. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, de depressão, de ansiedade, problemas financeiros, problemas de relacionamento, tristeza, enfim, uma infinidade de problemas acumulados que eu não via solução. Eu não via a hora de começar esse curso e foi a melhor coisa que me aconteceu. Em 2 meses, menos de 2 meses, a minha vida se transformou. Foi maravilhoso para mim, eu espero que seja para você também. Olá, eu sou a Nancy Mota, conheci a Camila Ragazzini através da página dela do Instagram. E ao conhecê-la, através das nossas aulas e através do método Descrençar, eu tive certeza que ela era a resposta de Deus às minhas orações. O método Descrençar me fez despertar a pessoa que eu era e que estava adormecida. Quebrei muitas crenças. Oi pessoal, meu nome é Cássia e hoje eu tô gravando esse vídeo para contar um pouquinho do meu relato pessoal, desde que eu conheci a Camila e desde que eu tô no programa Descrençar. Eu vou tentar ser rápida, porque eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre Camila, porque eu posso dizer que ela salvou a minha vida. E na primeira turma do método Descrençar que ela lançou, eu estava lá fazendo a inscrição, uma das primeiras, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi o meu presente, foi ali que tudo aconteceu. Que tudo se transformou e tudo vem se transformando. Ela não mente em momento algum, ela não fala que é fórmula mágica, ela não fala que é do dia pra noite. Ela fala que é possível, que ela conseguiu, qualquer um consegue, mas é preciso dedicação, amor próprio e confiança. Olá, me chamo Anne. Eu conheci a Camila através do YouTube. Ajuda da Camila, com a ajuda do método Descrençar, eu tenho descoberto uma nova Anne. O meu propósito, quando eu entrei no método Descrençar, foi me descobrir. Descobrir quem era a Anne, qual era a minha essência. Mas eu descobri muito mais do que isso. Eu descobri
principalmente quem eu não sou. Muito bem, minha gente, deixa eu voltar aqui para passar as informações restantes para vocês sobre o método Descrençar. Então, vamos lá. Voltando aqui. Base do meu método, para quem não conhece, os meus 18 anos de experiência de estudo na área de desenvolvimento humano, na área de psicologia, nos meus estudos e prática de neurociência, mecânica quântica e principalmente a minha prática com a reprogramação de crenças. Agora eu vou abrir então as inscrições do curso Descrençar 2.0 e acompanhar pessoas que realmente querem sair de ciclos repetitivos negativos e mudar os seus resultados, mudar a sua realidade com a reprogramação de crenças. E como é que funciona o Descrençar 2.0 para quem ainda não conhece? Primeiro, são mais de 80 aulas gravadas num portal onde o aluno acessa com login e senha por 12 meses e diante desses 12 meses, todas as atualizações que eu fizer no portal. O aluno acessa de onde ele estiver, 24 horas por dia, 7 dias por semana, no horário que ele quiser, desde que esse aluno tenha internet. Os módulos descrençantes são liberados semanalmente, coloco aspas aqui, com exceção da técnica descrençar e transmutação, que depende de uma reprogramação, de uma ação, de uma prática por 21 dias. Mas isso faz parte do método. Um método organizado, um método com passo a passo, com todas as informações necessárias para que você não fique caçando em tudo quanto é lugar para transformar os seus resultados. O método precisa disso. Precisa de organização, precisa de clareza, precisa de limpeza, consciência e transmutação e reprogramação efetiva. Existem técnicas específicas para cada uma das etapas que eu trouxe nessa noite para você. Então, técnicas específicas para fazer o diagnóstico, técnicas específicas para você ter consciência e ficar presente, técnicas específicas para pôr a mão na massa, que é a reprogramação, e pros resultados na sua vida. Bom, segundo ponto importante do método é que nós vamos ter 4 aulas online e ao vivo para explorar todos os módulos para que a gente se conheça e para que a gente tire, para que vocês, descrençantes, os alunos que quiserem transformar verdadeiramente todos os resultados em qualquer área da própria vida, tire dúvidas diretamente comigo, ao vivo e online. Por enquanto é online, mas espero que um dia a gente possa se encontrar fisicamente. As aulas ficam gravadas no portal para aquelas pessoas, as aulas ao vivo, depois elas ficam gravadas no portal para as pessoas que não podem participar porque trabalham ou por algum fuso horário, não tem problema, essa aula fica salva depois para você, tá bom? Bom, a gente vai ter contato sempre, diariamente, através de um e-mail que você, descrençante, se escolher se aprofundar nessa mudança de realidade, na reprogramação de crenças, você vai ter um e-mail para falar diretamente comigo para que eu tire todas as suas dúvidas. A gente vai ter também um canal no Telegram para que eu possa enviar áudios respondendo às dúvidas frequentes, mais comuns, que possam surgir, tá? E passar conteúdos exclusivos através desse canal no Telegram. E esse canal, com todo mundo junto, com essa nova turma Descrençar 2.0, que eu estou chamando de 2.0 nesse ano de 2020, começa no dia 17 de fevereiro. A gente vai ter também uma comunidade no Facebook, para que a gente possa lá focar na troca entre os alunos para as conquistas que surgem a cada etapa, que surgem a cada novo dia. Quando a gente cria uma egrégora de pessoas com o mesmo objetivo, a gente passa a influenciar ainda mais a partir da nossa frequência, lembra disso? Do nosso campo eletromagnético? A gente passa a influenciar as pessoas a buscarem e assim trocarem essas conquistas a partir da reprogramação de crença, e essa comunidade vai começar no dia 17. Bom, vou trazer aqui para vocês
para quem entrar no Gratamente. Opa, para o Gratamente não, o Gratamente é um bônus. No Descrensar, o primeiro bônus que está dentro desse do nosso programa 2.0, Descrensar 2.0, é o Gratamente, que é um curso em áudios, com 28 áudios, que trabalha a reprogramação pela gratidão. São 28 exercícios focados na gratidão ativa para trazer aquela sinapse para o positivo, para que você possa, sim, a partir desses exercícios, trabalhar a sua alta frequência e trazer mais do mesmo para a sua realidade, tá bom? Temos também a palestra e áudios da minha grande amiga e mestre Leide Alves, com exercícios focados para os descrençantes com Mindfulness. Vou também disponibilizar como bônus um aulão que eu chamei de PEC correto para manifestação de dinheiro, com técnica específica de manifestação para você, não só você que tem como meta ter mais dinheiro, mas você que pode sim viver sempre, cada vez mais, abundância e prosperidade financeira na sua vida. Tem também dentro do bônus um aulão de autoconfiança com exercícios focados, meditações focadas para a sua autoconfiança e para a sua autoestima. Também um plano de ação com passo a passo das etapas para a aplicação das técnicas de reprogramação feita pelo senhor engenheiro, porque precisa de um plano de ação, um foco diário, através de uma planilha, uma organização perfeita para que você tenha essa organização das etapas da aplicação das técnicas do ser, da sua organização, da sua disciplina. E uma novidade para quem já é descrençante, vocês vão ter isso também. Para quem for chegando agora, a gente está saindo do forno o curso de cocriação da realidade, com todas as minhas bases, não só teórica, mas também prática, de lei da vibração e mecânica quântica, que eu não só estudo, mas também aplico desde 2014 na minha vida. Bom, se a gente for falar de preços, de valores aqui, enquanto bônus, o Gratamente, que é vendido por R$ 147, mais exercícios de Mindfulness da Leide, minha grande amiga e mestre, R$ 147. O aulão de PEC, que vai ser vendido provavelmente nos próximos meses, sozinho, esse aulão, R$ 127, tamanho, o conteúdo que existe dentro dele. O aulão de autoconfiança, R$ 127 também. Plano de ação dessa organização para a disciplina de vocês, de trabalho, de estudo, para reprogramação, R$ 197. E o Cocrie a Sua Realidade, que vai ser, já está saindo do forno para ser lançado por R$ 497. Se nós somarmos todos esses bônus, só de bônus, a gente está falando de um valor de R$ 1.242. Se você fizer uma conta rápida aí comigo, dentro do ano de 2020, e escolher por um curso de desenvolvimento pessoal, no valor médio de R$ 1.000 que você queira, e 12 livros por ano, um livro por mês, com um valor médio de R$ 50 por mês, R$ 1.000 mais 600, a gente está falando de um investimento também, que você pode ter na sua vida, fazer essa escolha, no valor de investimento de R$ 1.600. E aí eu vou trazer, então, a partir desses bônus, a partir desses valores, a partir dessa conta rápida, o investimento do Descrensar, que nesse momento, minha gente, mas é verdade, eu juro para vocês, eu falo de todo o meu coração, esse valor de 197 vai ser, a partir dos próximos lançamentos, ser cobrado sim, mas hoje, somente nesse lançamento de começo de ano, eu quero trazer uma possibilidade para você reprogramar suas crenças, para você descrensar qualquer que seja a crença mais enraizada em você, que é pelo valor de R$ 497 à vista ou 12 parcelas de R$ 48. Esse valor de 497 não vai ficar por muito tempo mesmo, minha gente. Tem muita informação, cada vez mais sendo atualizada no Descrensar. Então, envolve portal que a gente tem que colocar as aulas, envolve investimento de tempo, envolve investimento de ferramenta. Ele está crescendo cada vez mais. Então,
esse 497 não vai durar por muito tempo, tá bom? Bom, preste bastante atenção. Nas próximas 24 horas, quem decidir, quem tomou essa decisão, quem tomar essa decisão, ou os 10 primeiros alunos desse Descrensar, ou até as 24 horas, ou seja, até amanhã, a primeira vocês vão ter uma sessão de mentoria comigo. Uma sessão comigo, hoje, eu cobro, hoje dentro da minha mentoria, mais de R$400 por hora. Por hora. Esse valor atualizado de 2020. Então, se você for um dos 10 primeiros alunos, ou se você fizer essa tomada de decisão na sua vida, de reprogramação de crenças e mudança de resultado, nas próximas 24 horas, você tem uma sessão gratuitamente comigo. Essa é uma das formas de honrar e de agradecer as pessoas que verdadeiramente querem mudança na própria vida. Não adianta chorar depois. Não tem como eu fazer isso para mais de 10 pessoas por conta da minha realidade, por conta da minha agenda. Então, serão só os 10 primeiros ou só nas 10 horas, nas 24 horas a partir de agora. Aviso importante, se tiver algum aluno do Gratamente aqui, o valor do Descrensar dessa turma tem um valor especial, então vou deixar o telefone do suporte, 12-981-80-1756. Se você tiver interesse, se você já for aluno do Gratamente, você pode comprar, pode fazer esse investimento do Descrensar com um valor especial e diferenciado, tá bom? Bom, quero fazer parte do Descrensar, eu vou deixar o link liberado aqui para você, deixa eu só ver onde é que tá. Achei aqui, senhor Lauro. Tá liberado, publiquei para vocês. E aí, eu quero, já continuando aqui, qual decisão, fazendo pergunta para você, tomar essa consciência. Qual decisão você gostaria de ter tomado em fevereiro de 2019 e você não tomou? Para que hoje as suas relações, a sua saúde, as suas finanças estivessem melhores. Reflete um pouquinho aí se você ainda tem dúvidas sobre a sua possibilidade, o seu merecimento de criar novos resultados na sua vida. E como é que vai estar as suas relações, a sua saúde, as suas finanças daqui 12 meses, se você não fizer nada nesse dia de hoje, nesse momento presente aí na sua vida. Você pode estar se perguntando aí, descrensante, e se o Descrensar não for para mim, Camila? 21 dias de garantia, responsabilidade nos meus ombros, na minha realidade, na minha vida. Durante 21 dias você pode acessar o portal, fazer os exercícios que estão lá. E se você decidir que o Descrensar, reprogramação de crenças, não é para você, você não quer mudar os seus resultados verdadeiramente, é só você mandar um e-mail, que você vai ter acesso ao meu e-mail, e eu te devolvo integralmente, sem fazer nenhum tipo de pergunta. Então, se você não quer mais viver um ciclo repetitivo negativo na sua vida, por conta de crenças que estão te limitando, eu sugiro, oriento verdadeiramente, de corpo e alma, que você comece a descrensar agora. Se você achar que não é para você, tá tudo certo, eu devolvo o seu dinheiro, a gente continua amigo e tá tudo bem, tá bom? Sem fazer nenhuma pergunta. Você tem 3 caminhos verdadeiramente agora, descrensante. Me ignorar completamente, acordar amanhã e continuar com os mesmos resultados, e daqui a alguns meses olhar para trás e falar, poxa vida, eu podia ter começado lá atrás. Mas é uma escolha. Sempre fazemos escolhas e colhemos resultados. Você tem uma segunda opção, que é fazer como eu fiz também, tentativa e erro. Isso leva tempo, mas é uma possibilidade. Você pode buscar as formações, você pode buscar os livros, você pode ficar acordado de madrugada, tá tudo certo, para buscar mudança na sua vida. Por tentativa e erro é uma possibilidade. Eu tenho que te dizer, com todo respeito do mundo, a sua realidade pode acontecer, porque foi assim que eu fiz. E também pode escolher ganhar tempo e ganhar resultado, que é entrar para o Descrensar 2.0, ter acesso ao programa completo, com todas as ferramentas que eu usei em mim, que eu ensino centenas de vidas todos os dias, para você ter os resultados que você quer, então, com a minha orientação também. Para quem entrar para o Descrensar, a partir do momento da compra, você já acessa o portal, já começa a fazer as primeiras aulas, os primeiros exercícios para começar essa reprogramação de crenças,
para chegar onde você quiser chegar, tá bom? Você pode estar com dúvidas ainda, descrençante. Tá tudo bem, é mais do que natural. Pode ser a dúvida de não tenho tempo. Tempo é uma interpretação também. Tempo é uma questão de prioridade. Se nesse momento, se você tem uma pessoa que você ama muito, muito querida, se essa pessoa passar mal aí do seu lado, mesmo que você não tenha carro, você vai se virar para dar conta dessa pessoa. E você, com você mesmo, se coloca como prioridade? Se você não se coloca como prioridade, ponha essa prioridade em relação aos seus resultados, em relação à sua realidade, o que você quer mudar, o que você quer transformar, e às vezes é por pessoas queridas, e que a gente não sabe ainda como é que funciona, o que a gente faz, e a gente arruma tempo para fazer quando a gente toma a decisão, quando a gente decide e quando a gente coloca como prioridade o resultado na nossa vida. Então, essa é uma das respostas para uma dúvida que você pode ter, que é em relação a tempo. Camila, não sei se vou conseguir fazer. Eu realmente não posso, e isso é não poder mesmo, fazer por você, né? Eu faço e me responsabilizo 100% pela minha parte, que é 50% do seu processo. Mas fazer, executar, trilhar e galgar cada degrauzinho da sua programação, da sua reprogramação, é responsabilidade sua, e conseguir ou não conseguir faz parte de uma programação. Pensa aí quantas são as vezes que você fica repetindo para você que você não consegue fazer alguma coisa. Isso faz parte de uma programação que pode estar te mantendo com os mesmos resultados. E você pode pensar, Camila, tá muito caro esses 497, essas 12 parcelas aí, tá caro demais. E aí eu quero que você reflita também, porque isso no passado eu já pensei, né? Em cursos em diferentes valores, de diferentes investimentos, né? Quanto é que custa, descrençante, ficar repetindo os mesmos sentimentos, a mesma frequência, sem saber o que você tem que fazer, tendo os mesmos resultados durante anos? Quanto custa você viver mais um mês, mais 3 meses, mais um ano, mais 5 anos, tendo os mesmos sentimentos, vivendo no mesmo ciclo repetitivo, tendo os mesmos resultados? Então, o investimento hoje, nessa turma de fevereiro de 2020, é no valor de 497, e a gente vai deixar essas inscrições abertas até o dia 16, até o próximo domingo, às 23h59, e aí eu fecho para começar com uma nova turma de descrençantes que realmente querem transformar os seus resultados. E aí eu vou pedir para o Lauro colocar aí para vocês, para quem ficou comigo até agora, a minha mais profunda gratidão, e eu honro cada um de vocês que estão aqui comigo há quase 2 horas, compreendendo o método. Algumas pessoas já conhecem o método, mas estão aqui comigo. Outras pessoas estão chegando agora. E a forma que eu encontro de doar, de levar mais para vocês a possibilidade de transformação, é através desses presentes, o workbook e os 4 áudios de afirmações para você colocar em prática aí na sua vida. Lauro vai colocar provavelmente no chat, e vou responder as perguntas de vocês para quem tiver pergunta. Deixa eu sair daqui desse compartilhamento, minha gente. Eu acho que agora eu fico grandona. Eita! Vamos lá. Chat aqui. Bora lá. Miriam, eu que sou profundamente grato por você estar aqui comigo. Muito, muito obrigada, viu? José Roberto, futuramente vou fazer. Achei maravilhoso o conteúdo. Fico muito feliz em saber, José Roberto. Muito obrigada e bora evoluir, tá? Rosângela, excelente aula, grata por compartilhar. Eu que te agradeço, Rosângela. Deixa eu ver se tem alguém que faz alguma pergunta. Ângela, parece que tem bastante coisa. Conteúdo? Eu acredito que seja, né? Quantas atividades por dia? Você que planeja seu tempo, Ângela. Eu não sei quanto tempo você tem para se colocar como prioridade. Se você se definir que tem 5 minutos, um passito de cada vez faz uma grande diferença no final do mês, no final de 2 meses, no final de um ano, então, 5 minutos. Para quem não faz nada de reprogramação de crenças, é muita coisa. Debne, Deus abençoe você com muitas conquistas. Eu também te desejo mesmo. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada eu, Ângela. Muito obrigada mesmo, viu? Celinha,
Beijo, minha bichinha. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. É algo que carregamos para sempre com mudanças e mudanças. Suporte sempre com as aulas do portal. Gratidão, Camila. Eu que agradeço. O método mudou a minha vida, meu olhar e meus sentimentos. Maior clareza sobre o que nos limita. Excelente, Celinha descrençante. Muito bem. Deixa eu ver se tem perguntas, minha gente. Sem perguntas? Romper com os paradigmas da subconsciência que turvam nossos sentidos para reprogramar a nossa consciência a transformar em ações que vão direcionar os resultados promissores. Não sei se tem uma pergunta aqui, Debner. Eu que agradeço. Acho que não tem perguntas, né, Sr. Lauro? Minha gente, bom, acho que não tem dúvidas, é isso? Miriam, 12 vezes no cartão? 12 vezes no cartão, não é isso, Sr. Lauro? Acredito que sim. Deixa eu ver, acho que não tem perguntas. Não, Simone, para quem faz o Descrençar, o curso 2.0 não acrescenta mais nada, fique tranquilo, tá bom? A sessão com você é de 1 hora? Sim, Marcelo, de 50 minutos a 1 hora. Essa é a média de atendimento da minha mentoria, tá bom? Bom, minha gente, não sei se tem mais perguntas. Vou dar mais uns minutinhos, vou tomar uma água enquanto isso. Lauro, você colocou o link aqui? Ah, colocou, né? Conteúdo. Acho que quem está perguntando não. Celinha, a gente manda para você lá na comunidade, tá bom? Se você quiser. Mas é conteúdo.camilahagazine.com.br/presentes. Acho que o Lauro vai colocar aí de novo. Só clicar, se não me engano, tá na nuvem, né, Sr. Lauro? Beleza? Vocês estão muito assíduos, muito descrençando. Muito bem. Minha gente, acho que é isso. Não sei se tem dúvidas. Miriam, Telegram. Sim, Telegram é como se fosse um WhatsApp, mas lá vocês vão só receber as minhas mensagens. Tá bom? Vocês recebem as minhas mensagens. Dúvidas eu vou responder pelo Telegram. E conteúdos exclusivos para os descrençantes eu também passo em áudios pelo Telegram. Tá? Combinado? Celinha, sem perguntas? Então tá bom. Um beijo para vocês, minha gente. Boa noite. A gente se encontra dentro do portal, dentro da comunidade, dentro do Telegram e nas redes sociais. Um beijo para vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Até nosso próximo encontro. Beijão, Zé Roberto. Beijo a todos vocês.